Durante votação, a Assembleia institui o Estatuto da Pessoa com Câncer no Amazonas. Deputado Sinésio Campos propõe a busca de novas indústrias de transformação para alavancar o setor. No Dia Mundial de Saúde Mental, o deputado José Ricardo destaca a necessidade de políticas públicas mais efetivas no Estado. E relatório aponta mais de 80 candidatos envolvidos no derramamento de santinhos no primeiro turno das eleições. O Além Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. Os deputados realizaram um esforço concentrado para analisar e votar 28 projetos de lei que tramitavam na Casa. Uma das matérias aprovadas de autoria do deputado Belarmino Lins institui o Estatuto da Pessoa com Câncer no Estado do Amazonas. Dos 28 projetos analisados, 5 foram oriundos de mensagem governamental e apresentaram nomes para compor diversos conselhos, como, por exemplo, da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas e do Conselho Penitenciário do Estado. Todos os indicados foram aprovados por unanimidade. As outras 23 propostas discutidas foram de autoria dos próprios deputados estaduais. 2 foram retiradas de pauta pela ausência do autor durante a sessão de votação e as demais foram aprovadas. O segundo vice-presidente da ALEAN, deputado Belarmino Lins, destacou a produtividade dos parlamentares. Nosso presidente precisou se ausentar para fora do Estado e pediu que nós fizéssemos um esforço concentrado no sentido de avançar com relação às matérias pendentes de votação do plenário. E isso fizemos. Reunimos a maioria absoluta de 16 deputados em plenário e votamos a pauta extensa de 28 projetos, valorizando a iniciativa parlamentar e também contemplando projetos de iniciativa do governo. Enfim, demos uma boa avançada, porque há de se reconhecer que ainda temos eleição de segundo turno, mas também se aproxima já a fase de encerramento, ou a proximidade do encerramento do exercício. Então, o que puder avançar, nós vamos fazer. Um dos projetos que se destacaram é de autoria do deputado Belarmino Lins, instituindo o Estatuto da Pessoa com Câncer do Estado do Amazonas. O Estatuto é uma forma de você diferenciar o tratamento, ou dirigir um tratamento diferenciado às pessoas portadoras de câncer. Ora, já são vitimadas por uma doença maligna. Não há por que se justificar o hospital, o atendimento hospitalar, achar que deve marcar uma consulta com 60, 90, 120 dias, ou um procedimento cirúrgico. Tem que focar o paciente com prioridade rápida, urgente, dar um tratamento diferente, até em respeito e em solidariedade ao estado do paciente. Os deputados estaduais também começaram a definir as datas de realização das sessões plenárias compensatórias relativas ao recesso da semana que antecedeu o primeiro turno das eleições. Os parlamentares devem realizar 2 sessões adicionais na próxima semana e a data da terceira ainda será definida. Deputado Sinésio Campos propõe ao Estado que busque novas indústrias de transformação com o uso de matérias-primas locais para alavancar o setor. No mês de agosto, a atividade teve uma queda de quase 7% em comparação ao mesmo período do ano passado. A produção industrial recuou em 6 estados dos 15 pesquisados pelo IBGE no período de julho a agosto deste ano. O Amazonas foi o que teve a maior queda, 5,3% se comparado à média nacional. Esse número ainda é maior em comparação ao mês de agosto do ano passado, 6,7%. No plenário da ALEAN, o deputado Sinésio Campos comentou os números. Segundo o parlamentar, as indústrias de transformação podem ser novas alternativas para o desempenho econômico do setor. Como é que podemos pensar um polo industrial que ainda vive somente na produção de celulares, eletroeletrônica e indústria de duas rodas? Por que não ter aqui indústria de transformação? Que é aquela que pega a matéria-prima até o bem final. Eu digo aqui um exemplo, a indústria de fertilizantes, uma indústria de potássio, como também uma indústria de fármacos, que temos essências, uma indústria de produção de perfumes,
que nós temos aqui também toda uma capacidade, né? Uma indústria cloroquímica. Então, qualquer governo que se preze, também os candidatos a presidente da República e o governo do Estado, também tem que debruçar. Para o deputado, o Estado está engessado com o polo industrial de Manaus e que o próximo governante pense em novas possibilidades industriais. Deputado Augusto Ferraz faz um alerta sobre a possível fraude no pagamento do seguro-defeso. O parlamentar destacou a situação de Careiro da Várzea, onde o número de beneficiários é maior do que o número de pescadores. Em pronunciamento durante a sessão plenária desta quarta-feira, o deputado Augusto Ferraz fez críticas em relação ao pagamento do seguro-defeso a quem não é pescador. O parlamentar citou a situação de Careiro da Várzea, onde ocorre possível fraude no pagamento do benefício, pois houve mais de 4.700 cadastrados e, na prática, não há toda essa quantidade de pescadores no município. Tem agricultor, tem mototáxi, tem até empresário se beneficiando do seguro-defeso. E quando ele se beneficia do seguro-defeso, o que ele vai fazer? Vai votar naquele cara que está se candidatando porque está tendo um privilégio. E isso me preocupa muito o Estado, porque o país fica sem condição de investimento. Nós perdemos de comprar uma melhor roupa, porque vai ter o aumento, vai aumentar os impostos, aí você perde de comprar uma roupa com mais qualidade, você perde uma alimentação com qualidade, você perde também uma educação com qualidade para os seus filhos, porque os impostos vão aumentando e a gente vai perdendo qualidade de vida. Na avaliação do parlamentar, é preciso combater este tipo de irregularidade. Nós temos que desinstalar essa quadrilha que se recebe, que se beneficia desses pescadores, entendeu? Que eles dizem, tem X pescadores, mas não é isso. Saqueia os cofres públicos federal. Nós temos que dar um basta nisso e eu vou bater sempre na tribuna. E eu queria que essa minha voz fosse para a voz do Brasil, para que o governo federal tomasse providência nisso. Ferraz também se posicionou dizendo que não é contra o seguro-defeso, mas contra o uso do benefício por quem não tem direito a ele. E nesta quarta-feira, o deputado Sidney Leite falou sobre o atraso no pagamento das cooperativas médicas por parte do Estado. De acordo com o parlamentar, existem empresas que estão há 5 meses sem receber. O deputado pelo PSD, Sidney Leite, alertou que faltam pouco mais de 2 meses para o fim do governo de Amazônino Mendes e que o executivo não pode deixar para pagar fornecedores ano que vem se não deixar dinheiro em caixa. Nós sabemos que o Estado não tem dinheiro para cobrir essas despesas. Eu me refiro somente à saúde, mas eu quero fazer um alerta aqui aos fornecedores, prestadores de serviços e fornecedores do Estado. Tomem cuidado e cobrem o Estado, porque não dá mais para permitir aquela química de anula empenho em dezembro para reempenhar quando obra o orçamento. Isso é inaceitável. O parlamentar afirmou que existem cooperativas médicas prestadoras de serviços para o Estado que estão com atraso no pagamento de até 5 meses. O deputado pede uma ação por meio do Ministério Público de Contas. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado pelo PP, Dermilson Chagas, afirmou que o acordo dos pagamentos atrasados serão cumpridos até o mês de outubro. Ainda de acordo com o parlamentar, os pagamentos de 2018 seguem normalmente o cronograma. O pagamento que ele está se referindo, eu acredito que seria retroativo àqueles que foram financiados e não do ano atual. Tá? Acabei de falar com o secretário e disse que está com o cronograma, está respeitando aquilo que foi negociado e que as empresas, temos que saber qual é a empresa, que ele não falou, ele falou cooperativas. Simplesmente eu entendi que houve mais uma situação de desabafo do que realmente uma crítica, porque o governo ele vem cumprindo com aquilo que ele acordou lá atrás. Segundo o deputado Sidney Leite, um requerimento deve ser apresentado para convidar o secretário de Estado da Fazenda para fazer esclarecimentos sobre a saúde financeira do Amazonas. Relatório aponta mais de 80 candidatos envolvidos no derramamento de santinhos no primeiro turno das eleições. É o que você vai ver a seguir. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza.
Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Relatório aponta mais de 80 candidatos envolvidos no derramamento de santinhos no primeiro turno das eleições. O balanço foi entregue ao TRE por órgãos municipais de limpeza e meio ambiente. Os infratores estão sujeitos ao pagamento de multa que varia de R$ 2 a R$ 8 mil. Os materiais de divulgação da campanha eleitoral, conhecidos como santinhos, foram o maior problema encontrado no primeiro turno das eleições em Manaus. O TRE solicitou que a CEMUSP realizasse a coleta desse material para apuração e punição dos envolvidos. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Limpeza Pública que foram repassados ao TRE, foram gastos mais de R$ 100 mil na limpeza das ruas da cidade após as eleições. Cerca de 100 agentes da Prefeitura de Manaus limparam mais de 180 pontos próximos às escolas, que foram colégios eleitorais, para retirar os panfletos de cunho político. As questões eleitorais são tratadas por quem de direito, não é, muito bem tratadas. Do ponto de vista de limpeza, não é, fica aqui o nosso apelo à sociedade, não somente aos candidatos e cabos eleitorais, mas a todos nós brasileiros e manauaras, para que possamos agora, com esse episódio, refletir melhor sobre o nosso comportamento do dia a dia com o lixo. E aí o exemplo dado pelo desembargador de que isso não será admitido, não é? É um exemplo bastante forte, e o nosso apelo para que então possamos ter uma cidade mais limpa. O relatório entregue ao TRE, com 308 fotografias, identificou mais de 80 candidatos envolvidos no derramamento de santinhos. De acordo com o órgão, após a apuração, quando flagrado o derramamento, é lavrado o termo de notificação de irregularidade. Nós assumimos um compromisso de fazer a apuração desses crimes e dessas infrações. E hoje nós estamos prestando contas do trabalho que realizamos até aqui. Essas pessoas, tanto candidatos como eleitores ou cidadãos mal intencionados que praticaram essas condutas, condutas que já estão sendo apuradas, serão sim severamente punidos. Quando identificada a propaganda irregular, o infrator está sujeito ao pagamento de multa, que varia de R$ 2 a R$ 8 mil. 10 de outubro é o Dia Nacional de Violência contra a Mulher e o tema repercutiu na Assembleia. Desde sempre, acredita-se que a mulher e tudo relacionado a ela pertence ao homem e à sociedade, e não a ela mesma. E por mais que isso esteja mudando aos poucos, desde a conquista do voto feminino no Brasil, os resquícios dessa cultura que apaga a vontade da mulher em benefício do homem ainda são muito fortes. Muito já se avançou nas legislações ao redor do mundo na última década. Questões comportamentais, as mais difíceis e mais lentas em um avanço social, também já evoluiu. Mas apesar das conquistas femininas que devem ser comemoradas, existem mecanismos de defesa às vítimas de violência doméstica, por exemplo, que precisam mudar, precisam melhorar, como explicou o deputado José Ricardo, do PT. O parlamentar repercutiu o tema neste dia 10 de outubro, o Dia Nacional de Combate à Violência contra as Mulheres no país. Eu entendo que as campanhas elas precisam ser permanentes, porque a violência ela não diminui apenas por uma semana de uma ação ou um mês, mas há algo relacionado à política permanente, às ações em todas as áreas. Ao mesmo tempo, claro, a questão da punição, a questão do judiciário, você ainda vê notícia de pessoas que o julgamento demora, ou então alguém que é livre, né, e não foi julgado e não tem uma solução. Fica um sentimento de frustração também, de falta de punição, e a impunidade acaba estimulando também a violência. O deputado José Ricardo vai propor a criação de delegacias especializadas no interior do Amazonas, onde, segundo ele, não há nenhuma unidade.
Assim como também não há mulheres PMs capacitadas para atender os casos de violência nessas localidades. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou os 4 dias mais quentes do ano em Manaus no mês de outubro. Além do calor, a baixa umidade do ar é agravada com o aumento das queimadas. O deputado Sinésio Campos propôs criar um programa de distribuição de calcário para evitar que os pequenos produtores façam a queima. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou no mês de outubro os 4 dos 5 dias mais quentes do ano na capital do Amazonas. A temperatura atingiu 37,1 graus, mas a sensação térmica ultrapassou os 41. De acordo com o órgão, além do calor, a umidade baixa do ar é agravada com o aumento das queimadas, situação que incomoda o manauara. Na Assembleia Legislativa, o deputado pelo PT, Sinésio Campos, afirmou que é necessário aumentar as fiscalizações por parte do governo. O parlamentar também lembrou que parte das queimadas são geradas por pequenos e médios produtores do interior no processo de correção do solo. O governo também tem que ter um programa, a linha da distribuição do calcário agrícola, que esse corrige o pH do solo, que faz com que o caboclo também, que é outra modalidade das queimadas, possa utilizar não mais a queimada, mas como também o calcário para corrigir o pH do solo. Com chuvas escassas e tempo seco, no início deste mês, o número de queimadas em terrenos baldios aumentou 110% em relação a todo o mês de outubro do ano passado. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. De acordo com o levantamento do órgão, até a primeira semana, 21 ocorrências de incêndio em área verde em Manaus foram atendidas. E hoje, que também é o Dia Mundial de Saúde Mental, o deputado José Ricardo destacou a necessidade de políticas públicas mais efetivas no estado. De acordo com o Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, aproximadamente 500 pessoas com transtornos mentais são atendidas por mês. O Dia Mundial da Saúde Mental é celebrado anualmente em 10 de outubro. A data, criada em 1992 pela Federação Mundial de Saúde Mental, visa chamar a atenção pública para a situação de modo global, no intuito, entre outros objetivos, de combater o preconceito. Aqui na Assembleia, o deputado José Ricardo cobrou do governo políticas públicas mais efetivas. Isso porque em todo o estado existe apenas uma unidade, o Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, que atende pessoas com transtornos mentais. São pelo menos 500 por mês. Não tem mais aquela questão da internação, como tinha no passado, chamado manicômio, e, portanto, de hospitais psiquiátricos. Você tem que ter, sim, um hospital para um atendimento, para situações mais extremas, mas um trabalho mais forte cada vez com as famílias e também medicamentos e apoio técnico de profissionais como psicólogos. Então, isso tem que ser ampliado. Em janeiro deste ano, o hospital, que funcionou durante 120 anos como manicômio, foi alvo de inspeção. Órgãos fiscalizadores da saúde apontaram infraestrutura precária, além da falta de médicos especialistas e enfermeiros. Questionado sobre os problemas, o governo afirmou estar trabalhando para readequar a rede de atenção psicossocial no estado. E o Alê Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.